Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa segunda aula do segundo trimestre com o nono ano. Estamos aqui com a página 38 do livro de vocês aberta, certo? Para a gente poder, na aula de hoje, concluir esse capítulo 4 do livro. É um capítulo que traz o tema sobre o limite que as religiões podem colocar sobre a nossa liberdade. A gente pode visualizar, através de alguns exemplos, né, que muitas religiões, elas, por exemplo, determinam a roupa que a pessoa pode ou não usar, o comportamento que ela pode ou não ter, as escolhas que ela deve ou não fazer. E a grande questão é até que ponto as religiões elas podem fazer isso e em que sentido elas fazem isso. Uma reflexão interessante é a gente entender que assim como o nosso pai e a nossa mãe nos amam e querem de nós o melhor, eles colocam sobre a nossa vida algumas escolhas que a gente deve fazer. Algumas a gente não tem escolha. Só que a gente tem que entender que essa não escolha sobre alguns aspectos da nossa vida não significa simplesmente tirar a nossa liberdade, mas significa o nosso pai e a nossa mãe que nos amam, colocam para nós esses limites, porque é amor, porque é proteção, porque é uma forma de evitar com que você se machuque. Nesse sentido, as religiões elas também fazem, né, de uma forma muito parecida. É por uma espécie de afeto, por uma espécie de amor, por uma espécie de proteção à pessoa, que alguns limites eles devem ser seguidos e as religiões elas têm a ideia de que elas devem impor esses limites por causa desses cuidados que as pessoas devem ter. Então essa é uma noção importante. Bom, vamos lá. O texto na página 38 se chama Limites da Liberdade Religiosa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ler esse texto e no caderno de vocês eu quero que vocês respondam o exercício 8 e 9. Letra A, B e C de cada um. No caderno, tudo bem? Então, olha só. No meio social que se exerce o direito às liberdades humanas e o direito à liberdade religiosa. Né? Então, viver em sociedade, desde a Declaração dos Direitos Humanos, né, de 1948, que nós vimos na aula passada, são resguardadas algumas liberdades para o ser humano. De liberdade religiosa é um deles. Mas por isso, todo e qualquer exercício legal está sujeito a certas normas reguladoras da convivência humana. Não é porque a gente tem liberdade que a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Para viver em sociedade, nós precisamos ter a nossa liberdade regulada, ou seja, regrada, né? Tem que ter alguns limites. Por exemplo, liberdade religiosa é importante, liberdade de expressão é religiosa, mas é por isso que eu vou falar tudo o que eu quero. É necessário a gente compreender esses limites. Com isso, dizemos que o uso de qualquer liberdade leva a respeitar o princípio moral da responsabilidade pessoal e social de cada pessoa, ou seja, cada pessoa e cada grupo social são moralmente obrigados, no exercício de seus próprios direitos, a ter em conta os direitos dos outros. Ou seja, o pressuposto de que eu tenho uma liberdade de expressão e uma liberdade religiosa significa que eu devo respeitar a religião do outro e a liberdade de expressão do outro, né? Se eu tenho uma liberdade de pensamento, tenho como pressuposto que eu devo respeitar a liberdade de pensamento e de expressão do outro também, ok? Pois, para o bem maior, é preciso proceder sempre com justiça e bondade, né? E considerando que também os próprios deveres para com os outros e a busca de um bem comum que beneficia a todos. Ou seja, não é um direito pessoal, mas é um direito coletivo, é um direito de todos. No entanto, é real que também a sociedade tenha o direito de se proteger contra os abusos que, até mesmo sob o pretexto da liberdade religiosa, possam ocorrer. Isto, porém, não se deve fazer de qualquer modo, mas pela ótica da estabilidade e paz pública, ou seja, numa convivência ordenada e sobre a base da justiça para todos, que é parte fundamental para o bem comum. É justamente por isso que qualquer sociedade deve se ter sempre o princípio de assegurar a liberdade integral de cada pessoa e grupo.
né? Então, o fundamento do Estado, por exemplo, ele ser laico, significa justamente a laicidade do Estado é o que garante a liberdade religiosa. Se a gente, por exemplo, vivesse num Estado islâmico, como é que a gente poderia ser cristão dentro de um Estado islâmico? Isso seria extremamente comprometido, né? Ou então o Estado católico. Outras religiões teriam o mesmo status de respeito? Então é muito fundamental, né, que os estados modernos eles tenham como elemento primordial, né, a política moderna, elemento primordial, o Estado ser laico, né, porque é o que garante a liberdade religiosa. Tudo bem? Vamos lá. O exercício 8, né, responda em seu caderno de atividades. Então, olha só. O que tem de a ver liberdade com responsabilidade? Eu queria explicar uma coisa aqui sobre a palavra responsabilidade para vocês poderem responder essa questão. Responsabilidade vem da palavra resposta. Ser responsável por algo significa ter capacidade de responder por algo. Se a sua mãe ou seu pai te deixa responsável em uma tarde pelo seu irmão mais novo, significa que quando eles chegarem, se tiver acontecido o que quer que tenha acontecido, quem vai responder por aquilo que aconteceu é você. Porque você era o responsável, ou seja, você é o que vai responder, né? Então, olha só, se eu não tenho liberdade, eu sou responsável por alguma coisa? Isso é uma jogada interessante para você refletir e responder essa questão. O que a minha liberdade tem a ver com o direito do outro? O que é ter liberdade integral? O que significa essa liberdade integral? Podem pesquisar no dicionário as palavras que vocês não entendem, tá? Respondam aí no caderno do jeito de vocês. Conversando com a classe. Quais os limites da nossa liberdade em casa e na escola? Quando nossa liberdade tem demonstrado responsabilidade com o outro? E quando nossas atitudes demonstram em casa e na escola que temos uma liberdade integral? Certo? Então, assim, a aula de hoje, dessa semana, quero que vocês respondam essas 6 questões aí no caderno de vocês, para a gente poder finalizar este capítulo 4. Até a semana que vem, na próxima aula, a gente tem um novo vídeo para começar o nosso capítulo 5. Essa semana não tem atividade na plataforma EDB para vocês, tudo bem? Então, até a próxima.